Então, quinto ano, eu vou fazer a correção daquela atividade que eu deixei na nossa última aula, tá? Essa aqui determinar os primeiros 5 elementos de cada conjunto. Vou determinar aqui os múltiplos de 3, né? Então, só contar de 3 em 3 ou vai multiplicando pelos números naturais. Então, nós vamos ter 0, 3, 6, 9, 12. Já coloquei os 5 primeiros, então coloco a reticência, que é um conjunto que não tem fim. Vou fazer o mesmo para os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, e é um conjunto também infinito. Múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Beleza, né? O restante são divisores. Os divisores não são todos que vão dar 5, não. Tem uns que vão dar menos, tá? Então, divisores de 9, nós vamos ter o 1, o 3 e o 9, né? Só os números que o 9 divide por ele, sem sobrar resto, né? Divisores de 13 são o 1 e o 13, porque o 13 é um número primo, né? Divisores de 36, aí nós vamos ter mais, tá? Então nós vamos ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18, e aí chegou na metade, o próximo é ele mesmo, tá? Então, o menor divisor de todo número é 1, maior divisor de todo número é o 30 e... desculpa, é ele mesmo, tá? O maior divisor de todo número é ele mesmo. Agora, nessa segunda atividade, nós vamos circular os números primos, são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. O 1 não é considerado número primo, porque só divide por 1, tá? O 2 é o único número par que é primo, que divide só por 1 e por ele mesmo. O 3 também é primo, porque divide por 1 e por ele mesmo. O 4 não é primo, porque divide por 1, 2 e 4, né? O 5 é um número primo, que só divide por 1 e por ele mesmo. O 8 não é primo, que divide por 1, 2, 4 e 8. O 10 também não é primo, porque divide por 1, 2, 5 e 10. O 11 é primo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. O 12 não é primo, e o 13 é primo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. O conjunto dos números primos também não tem fim, tá? Ele é um conjunto infinito. Aqui nós colocamos só os primeiros números primos, ok? Bom, no número 3, eu peço para decompor esses números aqui abaixo usando apenas fatores primos, né? Ou seja, nós vamos decompor eles, tá? Usando somente números que só podem dividir por 1 e por ele mesmo. Na letra A, nós temos o 4. O 4 fica decomposto assim, ó. 2 vezes 2, que o 2 é primo e o outro 2 também é primo. Então, decompus usando números primos. O seis vai ficar o 2, que é primo, vezes o 3, que também é primo, tá? O oito vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, usando só número primo. 10, o 10 vai ficar 2 vezes 5. O 20, né? O 20 vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. O 36, olha como é que eu vou fazer quando o número for maior. Vou fazer assim, ó. Vou decompor ele aqui, ó. Fica mais fácil assim para vocês, tá? Os pequenos não tem problema. 36 dividido por 2 é 18. 18 divide por 2 é 9. O 9 não divide mais por 2, então por 3. 9 por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Quando deu 1 aqui, acabou. Então a fatoração do 36 ficou
2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Porque, olha, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 9, 36. O próximo é o 50. Vou fazer também a do 50 aqui, ó. Fatoração do 50 em números primos, né? Fatores primos. 50 dividido por 2, 25. 25 não divide mais por 2, nem por 3, mas divide por 5, né? 25 por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, a fatoração do 50 vai ficar 2 vezes 5 vezes 5. Então, é muito simples, usando apenas fatores primos, tá bom? Bom, agora a correção do número 4, tá bom? Fazer a fatoração simultânea para descobrir o mínimo múltiplo comum entre esses números dados aqui, ó. Tá? Então, vou fazer aqui do lado também, ó. Então, aqui, ó, fazendo a fatoração simultânea do 4 e do 8 para descobrir o mínimo múltiplo comum entre eles, tá? Dá para dividir por 2? Sim, pelo menos um der a gente começa por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2, 8 dividido por 2 é 4. Ainda dá por 2? Sim, então 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Ainda dá para dividir por 2? Beleza, o 1 não dá, desce ele, 2 dividido por 2, 1. Acabou aqui, ó. Então, acabou também a fatoração. Então, agora eu multiplico tudo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8, tá? Entre o 6 e o 10, vão dividir por 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 5. Não dá mais para dividir por 2, então vão por 3. Aqui vai dar 1 e 5 por 3 não dá, a gente desce ele. Agora por 3 não dá mais, então vamos por 5, desce o 1 e 5 dividido por 5 é 1. Deu tudo 1, acabou. Multiplica 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então o mínimo múltiplo comum entre o 6 e o 10 é o 30. Agora, mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e o 10. Vamos dividir por 2. 4 por 2 é 2. O 5 não divide por 2, desce ele. 10 dividido por 2 é 5. Ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não divide, o 5 também não. Agora não dá mais por 2, nem por 3. Então vamos por 5. Desce o 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Deu tudo 1, acabou a fatoração. Multiplica os fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, 20 é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 10. Entre 2, 3 e 4. Então, vamos começar por 2. Às vezes, tem que começar por 3 ou por 5, tá? Vai depender de quem, se tiver algum número aqui para começar por 2, tá? 2 por 2 é 1, 3 não divide por 2, 4 divide por 2 é 2. Um deles ainda divide por 2. Então, desce o 1 que não divide, 3 não divide, também desce ele. 2 por 2 é 1. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3, né? Então, desce o 1, 3 dividido por 3 é 1, e 1 não divide, desce ele. Deu tudo 1, multiplica agora. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Agora, quinto ano, um problema envolvendo o mínimo múltiplo comum, tá? Esse número 5 do relógio. O primeiro relógio bate a cada 15 minutos, né? Um segundo relógio bate a cada 25 minutos. E um terceiro relógio bate a cada 40 minutos. Então, nós vamos querer aqui descobrir daqui a quanto tempo que eles vão voltar a bater juntos novamente. Então, aí eu faço a decomposição simultânea em fatores primos. No caso aqui, né? Dá para dividir por 2? Um deles dá, então vamos começar por 2. O 15 não divide, eu desço ele. O 25 também não divide, eu desço ele.
40 por 2 é 20, né? Ainda dá para dividir por 2. Então, desce o 15 que não divide, o 25 também. 20 por 2 é 10. Um deles ainda divide por 2. Então, desce o 15 e o 25 que não divide, e 10 por 2 é 5. Agora não dá mais para dividir por 2, então vou dividir pelo próximo número primo. 3 tem algum? Tem o 15, então vamos dividir o 15 por 3, 5. Desce o 25 e o 5 que não dividem pelo 3. Ainda divide por 3? Não, né? Por 5, que é o próximo número primo. Então, sim, 5 por 5 é 1, 25 por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Ainda dá para dividir por 5. Então, desce 1, 5 por 5 é 1 e desce o 1 também. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 24 vezes 5, 120. Vezes 5, 600. Então, daqui a 600 minutos, esses relógios vão bater juntos novamente. 600 minutos, que é a mesma coisa que 10 horas. Então, daqui a 10 horas, eles vão bater juntos novamente, tá bom? Depois nós temos o problema dos ciclistas, né? Os dois ciclistas, eles saem juntos no mesmo instante, no mesmo sentido, né? O primeiro vai levar 3 minutos para dar uma volta e o outro 6 minutos. Então, calcule os minutos que esses dois ciclistas levarão para se encontrar novamente. Então, mínimo múltiplo comum entre 3 e 6, fatoração simultânea, né? Dá para dividir por 2? O 6 dá, então desce o 3 que não dá, 6 dividido por 2, 3. Já não dá mais para dividir por 2, mas por 3 dá. 3 dividido por 3 é 1, então deu tudo 1. 2 vezes 3, 6. Ou seja, depois de 6 minutos, eles vão se encontrar novamente. Ok? Então, é isto aí.